Canal Fantástico. Viva a fantasia! Canal Fantástico. Audiolivro Dom Casmurro. Pasta 13. Capítulo 119. Não faça isso, querida. A ouvinte que é minha amiga e ouve este audiolivro com o fim de descansar da cavatina de ontem para a valsa de hoje, quer fechá-lo às pressas ao ver que beiramos um abismo. Não faça isso, querida. Eu mudo de rumo. Capítulo 120. Os Altos. Na manhã seguinte acordei livre das abominações da véspera. Chamei-lhes alucinações. Tomei café, percorri os jornais e fui estudar uns autos. Capitu e prima Justina saíram para a missa das 9, na Lapa. A figura de Sancha desapareceu inteiramente no meio das alegações da parte adversa que eu ia lendo nos autos, alegando falsas, inadmissíveis, sem apoio na lei nem nas praxes. Vi que era fácil ganhar a demanda. Consultei Dalós, Pereira e Souza. Uma vez só olhei para o retrato de Escobar. Era uma bela fotografia tirada um ano antes. Estava de pé, sobre a casaca abotoada, a mão esquerda no dorso de uma cadeira, a direita metida ao peito, o olhar ao longe para a esquerda do espectador. Tinha garbo e naturalidade. A moldura que lhe mandei pôr não encobria a dedicatória, escrita embaixo, não nas costas do cartão. Ao meu querido Bentinho, o seu querido Escobar. 20/4/1870. Estas palavras fortaleceram-me os pensamentos daquela manhã e espancaram de todo as recordações da véspera. Naquele tempo, a minha vista era boa. Eu podia lê-las do lugar em que estava. Tornei aos autos. Capítulo 121. A catástrofe. No melhor deles, ouvi passos precipitados na escada. A campainha soou. Soaram palmas, golpes na cancela, vozes. Acudiram todos. Acudi eu mesmo. Era um escravo da casa de Sancha que me chamava. Para ir lá! Senhor nadando! Senhor morrendo! Não disse mais nada, ou eu não lhe ouvi o resto. Vesti-me, deixei recado a Capitu e corri ao Flamengo. Em caminho, fui adivinhando a verdade. Escobar meteu-se a nadar como usava fazer. Arriscou-se pouco mais fora que de costume, apesar do mar bravio, foi enrolado e morreu. As canoas que acudiram mal puderam trazer-lhe o cadáver. Capítulo 122. O enterro. A viúva. Poupo-vos as lágrimas da viúva, as minhas, as da outra gente. Saí de lá cerca de 11 horas. Capitu e prima Justina esperavam-me, uma com o parecer abatido e estúpido, outra enfastiada apenas. Vão fazer companhia à pobre Sanchinha, eu vou cuidar do enterro. Assim fizemos. Quis que o enterro fosse pomposo e a afluência dos amigos foi numerosa. Praia, ruas, Praça da Glória, tudo eram carros, muitos deles particulares. A casa não sendo grande, não podiam lá caber todos. Muitos estavam na praia, falando do desastre, apontando o lugar em que Escobar falecera, ouvindo referir a chegada do morto. José Dias ouviu também falar dos negócios do finado, divergindo alguns na avaliação dos bens, mas havendo acordo em que o passivo devia ser pequeno. Elogiavam as qualidades de Escobar. Um outro discutia o recente gabinete Rio Branco. Estávamos em março de 1871. Nunca me esqueceu o mês nem o ano. Como eu houvesse resolvido falar no cemitério, escrevi algumas linhas e mostrei-as em casa a José Dias, que as achou realmente dignas do morto e de mim. Pediu-me o papel, recitou lentamente o discurso, pensando as palavras, e confirmou a primeira opinião. No Flamengo, espalhou a notícia. Alguns conhecidos vieram interrogar-me. Então, vamos ouvi-lo? 4 palavras. Poucas, mas seriam. Tinha-as escrito com receio de que a emoção me impedisse de improvisar. No Tilbury, em que andei 1 ou 2 horas, não fizera mais que recordar o tempo do seminário, as relações de Escobar, as nossas simpatias, a nossa amizade, começada, continuada e nunca interrompida, até que um lance da fortuna fez separar para sempre 2 criaturas que prometiam ficar por muito tempo unidas. De quando em quando enxugava os olhos. O cocheiro aventurou 2 ou 3 perguntas sobre a minha situação moral.
Não me arrancando nada, continuou o seu ofício. Chegando a casa, deitei aquelas emoções ao papel. Tal seria o discurso. Capítulo 123. Olhos de ressaca. Enfim chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha quis despedir-se do marido e o desespero daquele lance consternou a todos. Muitos homens choravam também, as mulheres todas. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. Consolava a outra, queria arrancá-la dali. A confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela. Capitu enxugou-as depressa, olhando a furto para a gente que estava na sala. Redobrou de carícias para a amiga e quis levá-la, mas o cadáver parecia que a retinha também. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva, sem o pranto nem palavras desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã. Capítulo 124. O discurso. Vamos, são horas. Era José Dias que me convidava a fechar o ataúde. Fechamo-lo e eu peguei numa das argolas. Rompeu o alarido final. Palavra que quando cheguei à porta, vi o sol claro, tudo gente e carros, as cabeças descobertas, tive um daqueles meus impulsos que nunca chegavam à execução. Foi atirar à rua caixão, defunto e tudo. No carro, disse a José Dias que se calasse. No cemitério, tive de repetir a cerimônia da casa, desatar as correias e ajudar a levar o féretro à cova. O que isto me custou, imagina. Descido o cadáver à cova, trouxeram o cal e a pá. Sabes disto, terás ido a mais de um enterro, mas o que não sabes nem podes saber, nenhum dos meus amigos ouvintes, ou qualquer outro estranho, é a crise que me tomou quando vi todos os olhos em mim, os pés quietos, as orelhas atentas, e ao cabo de alguns instantes de total silêncio, um sussurro vago, algumas vozes interrogativas, sinais, e alguém, José Dias, me dizia ao ouvido: então, fale. Era o discurso. Queriam o discurso. Tinham jus ao discurso anunciado. Maquinalmente meti a mão no bolso, saquei o papel e li-o aos trambolhões, não todo, nem seguido, nem claro. A voz parecia me entrar em vez de sair. As mãos tremiam-me. Não era só a emoção nova que me fazia assim, era o próprio texto, as memórias do amigo, as saudades confessadas, os louvores à pessoa e aos seus méritos. Tudo isto que eu era obrigado a dizer, e dizia mal. Ao mesmo tempo, temendo que me adivinhassem a verdade, forcejava por escondê-la bem. Creio que poucos me ouviram, mas o gesto geral foi de compreensão e de aprovação. As mãos que me deram a apertar eram de solidariedade. Alguns diziam: Muito bonito. Muito bem. Magnífico. José Dias achou que a eloquência estivera na altura da piedade. Um homem que me pareceu jornalista pediu-me licença para levar o manuscrito e imprimi-lo. Só a minha grande turvação recusaria um obséquio tão simples. Capítulo 125. Uma comparação. Príamo julga-se o mais infeliz dos homens, por beijar a mão daquele que lhe matou o filho. Homero é que relata isto, e é um bom autor, não obstante contá-lo em verso, mas há narrações exatas em verso, e até mau verso. Compara tu a situação de Príamo com a minha. Eu acabava de louvar as virtudes do homem que recebera, defunto, aqueles olhos. É impossível que algum Homero não tirasse da minha situação muito melhor efeito, ou quando menos igual. Não digas que nos faltam Homeros pela causa apontada em Camões. Não, Senhor. Falta-nos, é certo, mas é porque os Príamos procuram a sombra e o silêncio. As lágrimas, se as têm, são enxugadas atrás da porta, para que as caras apareçam limpas e serenas. Os discursos são antes de alegria que de melancolia, e tudo passa como se Aquiles não matasse Heitor. Capítulo 126. Cismando. Pouco depois de sair do cemitério, rasguei o discurso e deitei os pedaços pela portinhola fora, sem embargo dos esforços de José Dias para impedi-lo. Não presta pra nada. Disse-lhe eu,
e, como posso ter a tentação de dá-lo a imprimir, fica já destruído de uma vez. Não presta, não vale nada. José Dias demonstrou longamente o contrário, depois elogiou o enterro e, por último, fez o panegírico do morto uma grande alma, espírito ativo, coração reto, bom amigo, digno da esposa amantíssima que Deus lhe dera. Neste ponto do discurso, deixei-o falar sozinho e peguei a cismar comigo. O que cismei foi tão escuro e confuso que não me deixou tomar pé. No catete, mandei parar o carro. Disse a José Dias que fosse buscar as senhoras ao Flamengo e as levasse para casa. Eu iria a pé. Mas... Vou fazer uma visita. A razão disto era acabar de cismar e escolher uma resolução que fosse adequada ao momento. O carro andaria mais depressa que as pernas. Estas iriam pausadas ou não, podiam afrouxar o passo, parar, arrepiar caminho e deixar que a cabeça cismasse à vontade. Fui andando e cismando. Tinha já comparado o gesto de Sancha na véspera e o desespero daquele dia. Eram inconciliáveis. A viúva era realmente amantíssima. Assim se desvaneceu de todo a ilusão da minha vaidade. Não seria o mesmo caso de Capitu? Cuidei de recompor-lhe os olhos, a posição em que a vi, o ajuntamento de pessoas que deviam naturalmente impor-lhe a dissimulação, se houvesse algo que dissimular. O que aqui vai por ordem lógica e dedutiva, tinha sido antes uma barafunda de ideias e sensações, graças aos solavancos do carro e às interrupções de José Dias. Agora, porém, raciocinava e evocava claro e bem. Concluí de mim para mim que era a antiga paixão que me ofuscava e ainda me fazia desvairar como sempre. Quando cheguei a esta conclusão final, chegava também à porta de casa, mas voltei para trás e subi outra vez a rua do Catete. Eram as dúvidas que me afligiam ou a necessidade de afligir Capitu com a minha grande demora. Ponhamos que eram as duas causas. Andei largo espaço até que me senti sossegar e endireitei para casa. Batiam 8 horas numa padaria. Capítulo 127. O Barbeiro. Perto de casa havia um barbeiro que me conhecia de vista, amava a rabeca e não tocava inteiramente mal. Na ocasião em que ia passando, executava não sei que peça. Parei na calçada a ouvi-lo. Tudo são pretextos a um coração agoniado. Ele viu-me e continuou a tocar. Não atendeu a um freguês e logo a outro que ali foram, a despeito da hora e de ser domingo, confiar-lhes às caras a navalha. Perdeu-o sem perder uma nota. Ia tocando para mim. Esta consideração fez-me chegar francamente à porta da loja, voltando para ele. Ao fundo, levantando a cortina de chita que fechava o interior da casa, vi apontar uma moça trigueira, vestido claro, flor no cabelo. Era a mulher dele. Creio que me descobriu de dentro e veio agradecer-me com a presença o favor que eu fazia ao marido. Se não me engano, chegou a dizê-los com os olhos. Quanto ao marido, tocava agora com mais calor. Sem ver a mulher, sem ver fregueses, grudava a face no instrumento, passava a alma ao arco e tocava. Divina arte! Ia-se formando um grupo. Deixei a porta da loja e vim andando para casa. Enfiei pelo corredor e subi as escadas sem estrépito. Nunca me esqueceu o caso deste barbeiro, ou por estar ligado a um momento grave da minha vida, ou por esta máxima que os compiladores podem tirar daqui e inserir nos compêndios da escola. A máxima é que a gente esquece devagar as boas ações que pratica e verdadeiramente não as esquece nunca. Pobre barbeiro. Perdeu 2 barbas naquela noite, que eram o pão do dia seguinte, tudo para ser ouvido de um transeunte. Supõe agora que este, em vez de ir-se embora, como eu fui, ficava à porta a ouvi-lo e a namorar-lhe a mulher. Então é que ele, todo arco, todo rabeca, tocaria desesperadamente. Divina arte! Capítulo 128. Punhado de sucessos. Como ia dizendo, subi as escadas sem estrépito, empurrei a cancela, que estava apenas encostada, e dei com prima Justina e José Dias, jogando cartas na saleta próxima. Capitu levantou-se do canapé e veio a mim. O rosto dela era agora sereno e puro. Os outros suspenderam o jogo e todos falávamos do desastre e da viúva.
Capitu censurou a imprudência de Escobar e não dissimulou a tristeza que lhe trazia a dor da amiga. Perguntei-lhe por que não ficara com Sancha naquela noite. Tem lá muita gente, e ainda assim ofereci-me, mas não quis. Também lhe disse que era melhor vir pra cá e passar aqui uns dias conosco. Também não quis? Também não. Entretanto, a vista do mar há de ser penosa todas as manhãs. Ponderou José Dias. E não sei como poderá... Mas passa. O que é que não passa? Atalhou prima Justina. E como em torno desta ideia começássemos uma troca de palavras, Capitu saiu para ver se o filho dormia. Ao passar pelo espelho, consertou os cabelos tão demoradamente que pareceria afetação se não soubéssemos que ela era muito amiga de si. Quando tornou, trazia os olhos vermelhos. Disse-nos que, ao mirar o filho dormindo, pensara na filhinha de Sancha e na aflição da viúva. E sem se lidar das visitas, nem reparar se havia algum criado, abraçou-me e disse que, se quisesse pensar nela, era preciso pensar primeiro na minha vida. José Dias achou a frase lindíssima e perguntou a Capitu por que é que não fazia versos. Tentei meter o caso à bulha e assim acabamos a noite. No dia seguinte, arrependi-me de não haver rasgado o discurso, não que quisesse dá-lo a imprimir, mas era a lembrança do finado. Pensei em recompô-lo, mas só achei frases soltas, que uma vez juntas não tinham sentido. Também pensei em fazer outro, mas era já difícil e podia ser apanhado em falso pelos que me tinham ouvido no cemitério. Quanto a recolher os pedacinhos de papel deitados à rua, era tarde, estariam já varridos. Inventariei as lembranças de Escobar, livros, um tinteiro de bronze, uma bengala de marfim, um pássaro, o álbum de Capitu, 2 paisagens do Paraná e outras. Também ele as possuía de minha mão. Vivemos assim a trocar memórias e regalos, ora em dia de anos, ora sem razão particular. Tudo isso me empanava os olhos. Vieram os jornais do dia. Davam notícia do desastre e da morte de Escobar. Os estudos e os negócios deste, as qualidades pessoais, a simpatia do comércio e também falavam dos bens deixados, da mulher e da filha. Tudo isso foi na segunda-feira. Na terça-feira foi aberto o testamento, que me nomeava segundo testamenteiro. O primeiro lugar cabia à mulher. Não me deixava nada, mas as palavras que me escrevera em carta separada eram sublimes de amizade e estima. Capitu desta vez chorou muito, mas compôs-se depressa. Testamento, inventário, tudo andou quase tão depressa como aqui vai dito. Ao cabo de pouco tempo, Sancha retirou-se para a casa dos parentes no Paraná. Capítulo 129. A Dona Sancha. Dona Sancha, peço-lhe que não escute este livro. Ou, se houver escutado até aqui, abandone o resto. Basta fechá-lo. Melhor será queimá-lo, para não lhe dar tentação e abri-lo outra vez. Se, apesar do aviso, quiser ir até o fim, a culpa é sua. Não respondo pelo mal que receber. O que já lhe tiver feito, contando os gestos daquele sábado, esse acabou, uma vez que os acontecimentos, e eu com eles, desmentimos a minha ilusão. Mas o que agora há a alcançar, esse é indelével. Não, minha amiga, não escute mais. Vá envelhecendo sem marido nem filha, que eu faço a mesma coisa, e é ainda o melhor que se pode fazer depois da mocidade. Um dia iremos daqui até a porta do céu, onde nos encontraremos renovados como as plantas novas. Come pianti novelli. Rinnovelati di novelli frondi. O resto em Dante. Capítulo 130. Um dia... Porquanto um dia Capitu quis saber o que é que me fazia andar calado e aborrecido. E propôs-me a Europa, Minas, Petrópolis, uma série de bailes, 1000 desses remédios aconselhados aos melancólicos. Eu não sabia que lhe respondesse. Recusei as diversões. Como insistisse, repliquei-lhe que os meus negócios andavam mal. Capitu sorriu para animar-me, e que tinha que andasse mal. Tornariam a andar bem, e até lá as joias, os objetos de algum valor, seriam vendidos e iríamos residir em algum beco. Viveríamos sossegados e esquecidos. Depois tornaríamos à tona da água. A ternura com que me disse isto era de comover as pedras. Pois nem assim. Respondi-lhe secamente que não era preciso vender nada. Deixei-me estar calado e aborrecido.
ela propôs-me jogar cartas ou damas, um passeio a pé, uma visita a mata-cavalos. E como eu não aceitasse nada, foi para a sala, abriu o piano e começou a tocar. Eu aproveitei a ausência, peguei do chapéu e saí. Perdão, mas este capítulo devia ser precedido de outro, em que contasse um incidente ocorrido poucas semanas antes, 2 meses depois da partida de Sancha. Vou escrevê-lo. Podia antepô-lo a este, antes de mandar o livro ao prelo, mas custa muito alterar o número das páginas. Vai assim mesmo. Depois, a narração seguirá direta até o fim. Demais é curto. Capítulo 131. Anterior ao anterior. Foi o caso que a minha vida era outra vez doce e plácida. A banca de advogado rendia-me bastante. Capitu estava mais bela. Ezequiel ia crescendo. Começava o ano de 1872. Você já reparou que Ezequiel tem nos olhos uma expressão esquisita? Perguntou-me Capitu. Só vi 2 pessoas assim, um amigo de papai e o defunto Escobar. Olha, Ezequiel, olha firme. Assim, vira para o lado de papai. Não precisa revirar os olhos assim. Assim! Era depois de jantar. Estávamos ainda à mesa. Capitu brincava com o filho, ou ele com ela, ou um com o outro, porque, em verdade, queriam-se muito, mas é também certo que ele me queria ainda mais a mim. Aproximei-me de Ezequiel. Achei que Capitu tinha razão. Eram os olhos de Escobar, mas não me pareceram esquisitos por isso. Afinal, não haveria mais que meia dúzia de expressões no mundo e muitas semelhanças me dariam naturalmente. Ezequiel não entendeu nada. Olhou espantado para ela e para mim e afinal saltou-me ao colo. Vamos passear, papai? Logo, meu filho. Capitu, alheia a ambos, fitava agora a outra borda da mesa. Mas, dizendo-lhe eu que, na beleza, os olhos de Ezequiel saíam aos da mãe. Capitu sorriu, abanando a cabeça, com um ar que nunca achei em mulher alguma. Provavelmente porque não gostei tanto das outras. As pessoas valem o que vale a afeição da gente. E é daí que Mestre Povo tirou aquele adágio que quem o feio ama, bonito lhe parece. Capitu tinha meia dúzia de gestos únicos na terra. Aquele entrou-me pela alma dentro. Assim fica explicado que eu corresse à minha esposa e amiga e lhe enchesse a cara de beijos. Mas este outro incidente não é radicalmente necessário à compreensão do capítulo passado e dos futuros. Fiquemos nos olhos de Ezequiel. Capítulo 132. O debuxo e o colorido. Nem só os olhos, mas as restantes feições, a cara, o corpo, a pessoa inteira, iam se apurando com o tempo. Eram como um debuxo primitivo que o artista vai enchendo e colorindo aos poucos, e a figura entra a ver, sorrir, palpitar, falar quase, até que a família pendura o quadro na parede, em memória do que foi e já não pode ser. Aqui podia ser e era. O costume valeu muito contra o efeito da mudança. Mas a mudança fez-se, não à maneira de teatro, fez-se como a manhã que aponta vagarosa, que se possa ler uma carta. Depois lê-se a carta na rua, em casa, no gabinete, sem abrir as janelas. A luz coadas pelas persianas basta a distinguir as letras. Li a carta, mal a princípio e não toda, depois fui lendo melhor. Fugia-lhe, é certo, metia o papel no bolso, corria à casa, fechava-me, não abria as vidraças. Quando novamente abria os olhos e a carta, a letra era clara e a notícia claríssima. Escobar vinha assim surgindo da sepultura, do seminário e do Flamengo para se sentar comigo à mesa, receber-me na escada, beijar-me no gabinete de manhã ou pedir-me à noite a bênção do costume. Todas essas ações eram repulsivas. Eu tolerava-as e praticava-as para me não descobrir a mim mesmo e ao mundo. Mas o que pudesse dissimular ao mundo não podia fazê-lo a mim, que vivia mais perto de mim que ninguém. Quando nem mãe nem filho estavam comigo, o meu desespero era grande, e eu jurava matá-los a ambos, ora de golpe, ora devagar, para dividir pelo tempo da morte todos os minutos da vida embaçada e agoniada. Quando, porém, tornava a casa e via no alto da escada a criaturinha que me queria e esperava, ficava desarmado e diferia o castigo de um dia para o outro. O que se passava entre mim e Capitu naqueles dias sombrios não se notara aqui, por ser tão miúdo e repetido, e já tão tarde que não se poderá dizê-lo sem falha nem canseira.
mas o principal irá. E o principal é que os nossos temporais eram agora contínuos e terríveis. Antes de descoberta aquela má terra da verdade, tivemos outros de pouca dura. Não tardava que o céu se fizesse azul, o sol claro e o mar chão, por onde abríamos novamente as velas que nos levavam às ilhas e costas mais belas do universo, até que outro pé de vento desbaratava tudo, e nós, postos à capa, esperávamos outra bonança, que não era tardia nem dúbia, antes total, próxima e firme. Releva-me estas metáforas. Cheiram ao mar e à maré, que deram morte ao meu amigo e comborço Escobar. Cheiram também aos olhos de ressaca de Capitu. Assim posto, sempre fossem homem da terra, conto aquela parte da minha vida como um marujo contaria o seu naufrágio. Já entre nós, só faltava dizer a palavra última. Nós a líamos, porém, nos olhos um do outro, vibrante e decisiva, e sempre que Ezequiel vinha para nós, não fazia mais que separar-nos. Capitu propôs metê-lo em um colégio, donde só viesse aos sábados. Custou muito ao menino aceitar esta situação. Quero ir com papai. Papai há de ir comigo. Bradava ele. Fui eu mesmo que o levei um dia de manhã, uma segunda-feira. Era no antigo Largo da Lapa, perto da nossa casa. Levei-o a pé, pela mão, como levava o ataúde do outro. O pequeno ia chorando e fazendo perguntas a cada passo. Se voltaria para casa, e quando, e se eu iria vê-lo. Vou. Papai não vai. Vou sim. Jura, papai? Pois sim. Papai não diz que jura. Pois juro. E lá o levei e deixei. A ausência temporária não atalhou o mal, e toda a arte fina de Capitu para fazê-lo atenuar, ao menos, foi como se não fosse. Eu sentia-me cada vez pior. A mesma situação nova agravou a minha paixão. Ezequiel vivia agora mais fora da minha vista, mas à volta dele, ao fim das semanas, ou pelo descostume em que eu ficava, ou porque o tempo fosse andando e completando a semelhança, era a volta de Escobar mais vivo e ruidoso. Até a voz, dentro de pouco, já me parecia a mesma. Aos sábados, buscava não jantar em casa e só entrar quando ele estivesse dormindo. Mas não escapava ao domingo no gabinete, quando eu me achava entre jornais e autos. Ezequiel entrava turbulento, expansivo, cheio de riso e de amor, porque o demo do pequeno cada vez morria mais por mim. Eu, a falar a verdade, sentia agora uma aversão que mal podia disfarçar, tanto a ela como aos outros. Não podendo encobrir inteiramente esta disposição moral, cuidava de me não fazer em contradiço com ele, ou só ao menos que pudesse. Ora tinha trabalho que me obrigava a fechar o gabinete, ora saía ao domingo para ir passear pela cidade e arrabaldes o meu mal secreto. Capítulo 133. Uma ideia. Um dia era uma sexta-feira. Não pude mais. Certa ideia que negrejava em mim abriu as asas e entrou a batê-las de um lado para o outro, como fazem as ideias que querem sair. O ser sexta-feira, creio que foi acaso, mas também foi por ter sido propósito. Fui educado no terror daquele dia. Ouvi cantar baladas em casa, vindas da roça e da antiga metrópole, nas quais a sexta-feira era o dia de agouro. Entretanto, não havendo almanaques no cérebro, é provável que a ideia não batesse as asas, senão pela necessidade que sentia de vir ao ar e à vida. A vida é tão bela que a mesma ideia da morte precisa de vir primeiro a ela, antes de ser cumprida. Já me vais entendendo. Ouça agora outro capítulo. Capítulo 134. O dia de sábado. A ideia saiu finalmente do cérebro. Era noite e não pude dormir por mais que a sacudisse de mim. Também nenhuma noite me passou tão curta. Amanheceu quando cuidava não ser mais que 1 ou 2 horas. Saí, supondo deixar a ideia em casa. Ela veio comigo. Cá fora tinha a mesma cor escura, as mesmas asas trépidas, e posto a voasse com elas, era como se fosse fixa. Eu a levava na retina, não que me encobrisse as coisas externas, mas via-as através dela, com a cor mais pálida que de costume, e sem se demorar em nada. Não me lembra bem o resto do dia. Sei que escrevi algumas cartas, comprei uma substância que não digo para não espertar o desejo de prová-la. A farmácia faliu, é verdade. O dono fez-se banqueiro e o banco prospera.
Quando me achei com a morte no bolso, senti tamanha alegria, como se acabasse de tirar a sorte grande ou ainda maior, porque o prêmio da loteria gasta-se e a morte não se gasta. Fui à casa de minha mãe com o fim de despedir-me a título de visita. Ou de verdade ou por ilusão, tudo ali me pareceu melhor nesse dia. Minha mãe menos triste, tio Cosme esquecido do coração, prima Justina da língua. Passei uma hora em paz. Cheguei a abrir mão do projeto, que era preciso para viver. Nunca mais deixar aquela casa, ou prender a hora a mim mesmo. Capítulo 135. Otelo. Jantei fora. De noite fui ao teatro. Representava-se justamente Otelo, que eu não vira nem lera nunca. Sabia apenas o assunto e estimei a coincidência. Vi as grandes raivas do Mouro por causa de um lenço, um simples lenço. E aqui dou matéria à meditação dos psicólogos deste e de outros continentes, pois não me pude furtar a observação de que um lenço bastou a acender os ciúmes de Otelo e compor a mais sublime tragédia deste mundo. Os lenços perderam-se. Hoje são precisos os próprios lençóis. Alguma vez nem lençóis há, e valem só as camisas. Tais eram as ideias que me iam passando pela cabeça, vagas e turvas, à medida que o Mouro rolava convulso, e Iago destilava a sua calúnia. Nos intervalos não me levantava da cadeira. Não queria expor-me a encontrar algum conhecido. As senhoras quase todas nos camarotes enquanto os homens iam fumar. Então eu perguntava a mim mesmo se alguma daquelas não teria amado alguém que jazesse agora no cemitério, e vinham outras incoerências, até que o pano subia e continuava a peça. O último ato mostrou-me que não eu, mas Capitu devia morrer. Ouvi as súplicas de Desdémona, as suas palavras amorosas e puras, e a fúria do Mouro e a morte que este lhe deu entre aplausos frenéticos do público. E era inocente! Vinha eu dizendo rua abaixo. Que faria o público se ela deveras fosse culpada? Tão culpada como Capitu! E que morte lhe daria o Mouro? Um travesseiro não bastaria? Era preciso sangue e fogo. Um fogo intenso e vasto que a consumisse de todo e a reduzisse a pó. E o pó seria lançado ao vento como eterna extinção. Vaguei pelas ruas o resto da noite. Ceei, é verdade, quase nada, mas o bastante para ir até amanhã. Vi as últimas horas da noite e as primeiras do dia. Vi os derradeiros passeadores e os primeiros varredores, as primeiras carroças, os primeiros ruídos, os primeiros albores, um dia que vinha depois do outro e me veria ir para nunca mais voltar. As ruas em que eu andava como que me fugiam por si mesmas. Não tornaria a contemplar o Mar da Glória, nem a Serra dos Órgãos, nem a Fortaleza de Santa Cruz e as outras. A gente que passava não era tanta como nos dias comuns da semana, mas era já numerosa e ia a algum trabalho que repetiria depois. Eu é que não repetiria mais nada. Cheguei a casa, abri a porta devagarinho, subi pé ante pé e meti-me no gabinete. Iam dar 6 horas. Tirei o veneno do bolso, fiquei em mangas de camisa e escrevi ainda uma carta, a última dirigida a Capitu. Nenhuma das outras era para ela. Senti necessidade de lhe dizer alguma palavra que ficasse o remorso da minha morte. Escrevi 2 textos. O primeiro queimei-o por ser longo e difuso. O segundo continha só o necessário, claro e breve. Não lhe lembrava o nosso passado, nem as lutas havidas, nem alegria alguma. Falava-lhe só de Escobar e da necessidade de morrer. Capítulo 136. A xícara de café. O meu plano foi esperar o café, dissolver nele a droga e ingeri-la. Até lá, não tendo esquecido de todo a minha história romana, lembrou-me que Catão, antes de se matar, leu e releu um livro de Platão. Não tinha Platão comigo, mas um tomo truncado de Plutarco, em que era narrada a vida do célebre romano. Bastou-me a ocupar aquele pouco tempo e para em tudo imitá-lo. Estirei-me no canapé. Nem era só imitá-lo nisso. Tinha necessidade de incutir em mim a coragem dele, assim como ele precisava dos sentimentos do filósofo para intrepidamente morrer.
Um dos males da ignorância é não ter esse remédio à última hora. Há muita gente que se mata sem ele e nobremente expira. Mas estou que muita gente poria termo aos seus dias se pudesse achar essa espécie de cocaína moral dos bons livros. Entretanto, querendo fugir a qualquer suspeita de imitação, lembra-me bem que, para não ser encontrado ao pé de mim o livro de Plutarco, nem ser dada a notícia nas gazetas com a cor das calças que então vestia, assentei de pô-lo novamente no seu lugar, antes de beber o veneno. O copeiro trouxe o café. Ergui-me, guardei o livro e fui para a mesa onde ficara a xícara. Já a casa estava em rumores. Era tempo de acabar comigo. A mão tremeu-me ao abrir o papel em que trazia a droga embrulhada. Ainda assim, tive ânimo de despejar a substância na xícara e comecei a mexer o café. Os olhos vagos, a memória em desdêmona inocente. O espetáculo da véspera vinha intrometer-se na realidade da manhã. Mas a fotografia de Escobar deu-me o ânimo que me ia faltando. Lá estava ele, com as mãos nas costas da cadeira, a olhar longe. Acabemos com isso, pensei. Quando ia a beber, cogitei se não seria melhor esperar que Capitu e o filho saíssem para a missa. Beberia depois. Era melhor. Assim disposto, entrei a passar no gabinete. Ouvi a voz de Ezequiel no corredor. Vi-o entrar e correr a mim bradando. Papai, papai! Ouvinte, houve aqui um gesto que eu não descrevo por havê-lo inteiramente esquecido. Mas crê que foi belo e trágico. Efetivamente, a figura do pequeno fez-me recuar até dar as costas na estante. Ezequiel abraçou-me os joelhos, esticou-se na ponta dos pés, como querendo subir e dar-me o beijo do costume. E repetia, puxando-me. Papai, papai! Capítulo 137. Segundo impulso. Se eu não olhasse para Ezequiel, é provável que não estivesse aqui escrevendo este livro, porque o meu primeiro ímpeto foi correr ao café e bebê-lo. Cheguei a pegar na xícara, mas o pequeno beijava minha mão como de costume, e a vista dele, como gesto, deu-me outro impulso que me custa dizer aqui. Mas vá lá, diga-se tudo. Chamem-me embora assassino. Não serei eu que os desdiga ou contradiga. O meu segundo impulso foi criminoso. Inclinei-me e perguntei a Ezequiel se já tomara café. Já, papai. Vou à missa com a mamãe. Toma outra xícara. Meia xícara só. E papai? Eu mando vir mais. Anda, bebe. Ezequiel abriu a boca. Cheguei-lhe a xícara, tão trêmulo que quase a entornei, mas disposto a fazê-la cair pela goela abaixo, caso o sabor lhe repugnasse, ou a temperatura, porque o café estava frio. Mas não sei que senti que me fez recuar. Pus a xícara em cima da mesa e dei por mim a beijar doidamente a cabeça do menino. Papai, papai! Exclamava Ezequiel. Não, não! Eu não sou teu pai!